Olá, crianças! Então voltamos à aula 6 de Geografia. Abra lá, por favor, a sua apostila na página 20, tá? Onde a gente fala dos reinos da África, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho aqui da história da África, que a gente já começou na aula passada. Olha lá, alguns lugares na África formavam reinos, tá? Ou seja, esses locais eram governados por um rei. Outros eram império, pois seus governantes eram muito poderosos, tá? Então a gente tem novamente aqui, ó, o mapa do continente africano, tá? Como a gente já tinha visto na aula passada. Olha lá então, o textinho embaixo. Em outro momento, estudamos que as primeiras cidades estavam situadas perto de rios. Lembra lá na primeira apostila que a gente estudou que as cidades sempre foram criadas próximas dos rios, por estarem perto da água, por precisarem da água para sua alimentação, para beber, para poder ter as plantações, para dar para os animais, né, para tomar banho, enfim. As cidades sempre começavam próximas dos rios. Na África não foi diferente, tá? Então olha lá. Isso ocorria por causa da possibilidade de se cultivar alimentos e criar animais, pois o acesso à água se torna mais fácil. Há muito tempo, os egípcios fundaram cidades próximas do rio Nilo. Eles utilizavam pedras e barro para criar suas construções. Olha lá então a imagem, né? Eles usavam então as pedras e barros, onde eles criaram as pirâmides, né? Ó, a argila era misturada a água e palha e depois moldada em formato de tijolos, que eram secos ao sol. Tá vendo? Ó, ele está fazendo então, ó, os tijolos, né? Barro, palha e água, né? Então a necessidade da água sempre foi muito grande, tá? Vamos continuar? Continua com o prof e não se perde no texto, tá? A gente agora está indo para a próxima página, página 21. Agora vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. O reino da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e uma cidade principal. Os africanos utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e palácios dos reinos, tá? E aí a gente vê duas imagens, olha lá. A primeira imagem, então, olha que interessante, né? Ó, parece que foi cortada a pedra, ó, para fazer essa igreja. Ó. A igreja Casa de São Jorge foi escavada nas pedras durante a vigência do Império Axum, há aproximadamente 1000 anos. Na atualidade, a região corresponde à cidade de Libela, na Etiópia. Olha só o que eles fizeram, né? Eles cavaram dentro de uma pedra para poder fazer essa igreja, né? Pensa o trabalho que não deu. E olha esse daqui, então. Essa construção está localizada na cidade de Tombouctou, em Mali. Nesse conjunto de construções encontram-se a mesquita e uma biblioteca e uma das universidades mais antigas do mundo. Olha que prédio diferente, né? Que construção diferente, né? E lembre-se, né, sempre de acessar, né, o QR Code e o RA para você descobrir mais detalhes sobre esse texto, tá? Vamos lá então, continuando. A Universidade de Sankoré é considerada uma das universidades mais antigas. Nessa universidade havia uma biblioteca com milhares de livros. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino e as aulas eram dadas em pátios ao ar livre. Matemática, história, geografia, astronomia e o Alcorão faziam parte dos conteúdos estudados, tá? Então, a astronomia é a ciência que estuda os astros, né, os planetas, as estrelas, tá? E o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, tá bem? Olha que interessante essa universidade, né?
E aí a gente vai ver a próxima página, abram lá então, não se percam. E aqui a gente vai fazer algumas atividades para a gente fixar esse conteúdo. Muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos de trabalho, materiais para construção, tecidos e joias, tá? Então você vai recortar o material de apoio que está lá no seu anexo 3, tá? É essa folhinha aqui, ó. Então ela traz lá 6 imagens, está escrito bem certinho em cima, ó, página 22, que é a página que a gente está. Você vai recortar cada imagem dessa daqui, 6 quadrinhos, e você vai usar ele para fazer essa atividade, tá? Então olha lá, destaca as imagens de recursos naturais e da tecnologia e colhe-as na sequência correta para mostrar o resultado do trabalho dos indivíduos Banto e Ioruba representados, tá? Então aqui a gente tem 2 povos, tá? A etnia Banto e a etnia Ioruba, tá? Então olha lá, na etnia Banto, tá? Que eles tinham essa característica, né? Olha os adornos que eles usam, tá? Isso, tá? As joias, os enfeites, esses adornos caracterizavam cada etnia. Cada etnia usa um tipo de adorno, tá? Mesma coisa nós, né? Das tradições, se a gente for olhar, os gaúchos usam bombacha, né? As baianas usam aqueles vestidos, né? Aquele turbante na cabeça. Então, cada etnia tinha um modo diferente de se enfeitar, de se vestir, de se arrumar, tá? Então, na etnia Banto, você vai procurar nas suas figuras ouro e ferro e vai colocar aqui. Aí você vai procurar o fogo e vai colocar aqui. E aqui, ó, a ponta da lança e joias, tá? Então, a gente vai perceber que nessa etnia Banto, para eles, a forma correta, tá, dos recursos naturais, a forma que eles usavam era essa, tá? O ouro e o ferro, o fogo, e aí eles faziam, né? Com a junção do ouro, do ferro e do fogo, eles tinham a ponta da lança e joias, né? E aí na de baixo, olha lá, ó, na etnia Ioruba, tá difícil de sair o Ioruba hoje. Então você vai achar a figurinha de barro e terra, do sol. Esses 2 iam ser utilizados para fazer a cerâmica e os tijolos de adobe, tá bem? Depois que você colou as figurinhas e está pronto, você vai responder a questão. Olha lá. Quais dos materiais representados poderiam ser usados para proteger uma cidade? Escreva 2 exemplos. Então, dos materiais que você usou, dessas figurinhas que você recortou e colou ali, quais deles poderiam ser usados para defender a cidade? Tá? Pelo menos 2 exemplos. E no 2, no município onde você mora, que matéria-prima é usada na construção de moradias? Existem construções feitas de adobe? E aí? Será que tem? O que você acha? O que a gente usa aqui para construção, para nossa construção? Será que a gente tem também algumas feitas de adobe? Descubra aí e a gente conversa depois lá na live, tá? Então, crianças, terminou essa atividade, você vai para o livro de atividade. Então, eu gostaria que você abrisse lá o seu livro de atividade. Mentira, tem mais um pedacinho. Olha lá, tem mais esse pedacinho aqui, ó. Os povos africanos realizavam trocas entre si para adquirir diversos tipos de produtos, como metais, algodão, sal e alimentos. Olha lá então, né? O peixe e uma plantação aqui de algodão, tá? E olha, você sabia? A Mina foi a primeira rainha de Zaria, atual região da Nigéria. A rainha Mina participou de muitas batalhas porque desejava ampliar o território do seu reino, que era muito rico e onde se comercializavam sal e cavalos. Olha que bacana, né? Aí agora sim a gente vai para o livro de atividades. Abra lá então o seu livro de atividades, lá na página 77. Ó, aí a gente tem essa atividade aqui, tá? A gente vai fazer a atividade 2 e 3, tá? A atividade 2, então ela mostra assim, ó. Os africanos
utilizavam recursos naturais para criar objetos de uso cotidiano e necessários para a sobrevivência. A respeito dos objetos usados pelos africanos das etnias Bantu e Yoruba, ligue as duas colunas para identificar a função de cada item ilustrado. Então, olha lá, adorno. Adorno é aqueles enfeites que eles usam, tá? Que objetos aqui poderiam ser usados como adorno, tá? E aí você vai ligar. Armazenamento de alimentos. Qual dos três objetos mostrados ali poderia ser usado para o armazenamento de alimentos, tá? E mais embaixo você tem ali, ó, proteção. Dos três objetos, qual seria usado para proteção? E aí você vai ligar certinho cada um deles, tá bem? E aí a gente vai fazer o 3 também. Olha lá, o 3 está na página 78, tá? O 3 fala assim, ó, cada reino africano tinha características e culturas próprias. No caça-palavras, encontre 5 palavras que indicam diferenças entre as etnias africanas, tá? Então, olha lá, descubra aqui, tá, as palavras e você vai encontrar 5 palavras que indicam as diferenças entre as etnias. E depois que você descobrir, você vai escrever essas palavras aqui embaixo, tá? As palavras que você encontrou aqui, você vai escrever a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Tá bem? Combinado? E a gente daí se vê na live, a gente corrige tudo isso e conversa mais sobre esses reinos africanos. Um beijo!